Meu nome é Lucas e, juntamente com o Gleidson, a gente vai fazer a apresentação do seminário de ciclo RLC. Bom, o ciclo LRC é basicamente a eletricidade que corresponde a uma área de física responsável pelo estudo dos fenômenos associados a cargos elétricos. Pode-se afirmar que, sem o estudo sobre a eletricidade, a dinâmica atual da sociedade moderna será inviável. Visto que utilizamos a eletricidade constantemente, dentro do estudo da eletricidade, encontra-se um assunto relevante, que são os ciclos elétricos. Um dos problemas encontrados é o ciclo LRC, que é formado por uma resistência R, um indutor, que é o L, e uma capacitância, que é a C. O funcionamento do ciclo é observado com auxílio de uma chave que interliga duas malhas. Como feito, é, como feito com relação aos ciclos RC e RL, Machado mostra que, para manter o modelo que descreve o círculo LRC, se considera as quedas de potencial nos elementos de circuito e as utiliza na lei das malhas. Bom, agora falando sobre a função do ciclo RLC, isso. A função de interferência associada a uma EDO é uma relação entre a transformada do Laplace da saída e transformada de Laplace da entrada, quando a entrada é aplicada sobre a EDO, com condições iniciais nulas. O símbolo mais comumente usado para representar a função de transferências é o H. Agora, o regime senoide para ciclos LRC. Uma aplicação clássica dos ciclos RLC, com o caso particular R, é como oscilador. E depois vamos considerar um ciclo como um indutor puro e um capacitor puro ligado em série, em que o capacitor está carregado no instante 1, que é igual a zero, como inicialmente o capacitor está descarregado, a corrente... Não errei, desculpa. O capacitor está com a carga máxima. A corrente será igual a zero. À medida que o capacitor se descarrega, a corrente vai aumentando até o capacitor se descarrega completamente, e a corrente atinge seu valor máximo. Quando a carga é máxima e a corrente é igual a zero, e quando a carga é nula e a corrente é máxima, e toda a energia estará armazenada no campo magnético do indutor. Bom, agora o ciclo ideal. O ciclo ideal do ciclo RLC é como o ciclo é ideal, ou seja, é o capacitor e o indutor ideais e resistência nula. A carga e a corrente vão oscilar indefinidamente. E como há pouca resistência, quase não há dissipação de energia. Agora, o Leidson que vai dar continuidade ao nosso tema. Travou tudo Na aqui. bala, Gleidson. Obrigado. Oi? Meu controle aqui. O meu tá no Pedi slide. aí. Hã? Eu tava no slide 4 ainda. Aí. Aí. Vou passar o slide.
Tá passando. Aí. Bom, dando continuidade aqui. A atuação de resistência, ou seja, elas são responsáveis por atenuar estas formas de onda e levá-las a zero, chamado de amortecimento, obviamente. Erros podem ser R, que é o resistor, igual a zero. São praticamente impossíveis. Portanto, para que o circuito RLC permaneça oscilando, a necessidade é que se utilize forte alimentação para fornecer novamente a energia dissipada do resistor. Podemos ver na imagem uma umidificação de fator, né? Que são as ondas ali descendo. Bom, circuito RLC em série. Ele é um circuito elétrico contendo 3 elementos, que seriam R, igual resistor, L, indutor e C, capacitor, como podemos ver na imagem. Ou seja, conectados em série ou em paralelo, sendo chamado de circuito de segunda ordem, visto que qualquer tensão ou corrente nele pode ser descrita por uma equação diferencial ou uma segunda ordem, como podemos ver aqui na imagem, um exemplo desse circuito. Impedância e amplitude complexa de tensão da fonte, ou seja, note que a impedância complexa total, ou seja, a soma dos fatores indutivos, o eixo imaginário positivo, que é como podemos ver aqui nessa primeira imagem, o eixo ali, e é do eixo F para cima e o eixo L para baixo. Temos a imagem da resistência capacitiva indo para baixo e a resistência indutiva indo para cima. E aqui no meio é a resistência normal, que é 90, que tem um ângulo de 90 graus tanto para cima quanto para baixo. Aí note que aqui do lado temos um exemplo também, né? Dela. Tenta assumir aí, velho, que aqui eu não tô conseguindo não. Pra mim. Do eixo quanto a resistência, né? Aí, Eduardo? Exemplo. E tanto um quanto o outro, ela vem com um ângulo de 90 graus no eixo. Passa aí. Passei. Não apareceu ainda. Apareceu não? Não apareceu nada. Ela tá travando demais. Calma aí. E tem o cálculo da resistência. Quer que eu continue? Só um momento, professor. Ele já tá voltando já. Oxe, moço, eu falando na sala e saiu da sala. Tá ouvindo? Tu que saiu, moço, dessa aula. Saiu só, moço. Eu falando aqui, achando que Obrigado. bom aqui. Podemos ver o cálculo do resistor. Uma vez determinada a corrente, o cálculo
da tensão do resistor é dado por essa fórmula aqui abaixo. Essa fórmula que ela está em fase com a corrente, né? E a tensão do terminais, do capacitor, são essa fórmula abaixo aqui. A gente tem que achar o valor de C. Aí o diafragma fatorial das correntes do circuito encontra-se representado na figura abaixo, como eu já expliquei no slide anterior, que tem uma resistência indutiva e uma resistiva, uma indo para cima e outra para baixo. E temos o eixo de resistência, né, que forma aqui um ângulo imaginário de 90 graus, como podemos ver aqui na figura do diafragma vasorial. Bom, a conclusão. As expressões que foram deduzidas admitem que a tensão que alimenta o circuito é uma fase inicial nula, ou seja, igual a zero. E o diafragma fasorial e temporal que se obtém são perfeitamente equivalentes dos obtidos quando é considerada a tensão, a alimentação, com fase inicial nula, ou seja, igual a zero, apenas diferente no instante a que se refere. Ou seja, depois ela há uma modificação. E é isto. Passei. Bom, o circuito RL paralelo. Assim como o inverso da resistência, é a condutância o inverso da independência. É a dimensão que seria igual, que Y seria igual a 1 sobre Z. Passar. Passou? Sei. Circuito RL. Aqui é a configuração do circuito RLC paralelo de administrância. Temos um exemplo aqui. E mais outro exemplo também. Tem a fórmula aqui para um resistor, a outra fórmula que é para um indutor e a última fórmula que é para um capacitor. É isso. E assim encerramos nossa apresentação. Aqui temos as nossas referências. E vou agora mostrar o uso do anúncio, né? Aqui temos o exemplo do nosso circuito RLC. Temos aqui, mostrando aqui em cima, onde eu estou clicando, o resistor. Embaixo, nessa cordinha aqui, vamos fazer o controle do indutor. Quando diminuímos, quando aumentamos, o gráfico aqui, ele altera o resultado dele. Vamos deixar ele em 500. É o nosso padrão do simulador. Ai, meu Deus do céu. Parar em 500, não. Pronto. 400. Pronto. E aqui temos o capacitor, o verdinho. Também, quando o gráfico lá diminui, ó. Aumenta, diminui quando mexemos no capacitor. Temos um exemplo aqui, PAN. Aqui temos ó, os nossos exemplos. Resistor TANI 200, o indutor 400, capacitor 1.10. E aqui automaticamente já geramos a fórmula. O resultado de tudo dá 240 Hz. Pronto. Só isso aqui. Aqui é o exemplo do nosso simulador. E é isso. Muito obrigado a todos. Vou finalizar aqui. Obrigado pela atenção. Até mais.